Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre o uso de drones na agricultura, inovações tecnológicas, é isso que a gente gosta. Estamos eu, Gustavo Avelar e Luana Belusso, e o nosso convidado de hoje é o professor Marco Vreck. Tudo bem, Marco? Tudo bem, pessoal. Boa noite para vocês aí. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rogério, Luana. É um prazer poder participar com vocês nesse podcast. Tenho certeza que vai ser muito bom. Muito obrigado, viu? E com certeza, a gente tem bastante coisa para falar. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Luana? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Marcos, vamos começar aqui com uma pergunta bem bacana. Eu queria conhecer um pouco mais como é que é a sua história no agronegócio, como é que você entrou no agro, como é que foi o início da sua carreira, por que você escolheu fazer uma graduação no agronegócio. Conta um pouquinho mais de você. Certo. Tudo começou, Gustavo, ainda na infância, né? Meus avós têm propriedade, então nas férias eu sempre ia passar no sítio do vô e da avó, e aquilo foi me despertando, né? Eu via plantar o milho, nascer e colher, e aquilo transformava em alimento para os animais, e eu fui começando a admirar, né? E eu sempre queria trabalhar no sítio. Até então eu não conhecia o significado de agronomia, ainda muito jovem. Então eu falava que eu gostaria de ser médico veterinário, né? E aí, depois durante o ensino fundamental, já no 8º ano, próximo ao colegial, foi feito o teste de aptidão para a profissão lá na escola que eu estudava, e veio a calhar que eu era apto para o mercado do agronegócio, né? Então, eu tive a oportunidade de prestar agronomia, passei na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul no ano de 2010, e em Cacilândia, na cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E por lá eu fiquei os 5 anos da graduação. Só que desde o primeiro dia de aula eu falei pro pessoal ali, meus amigos próximos ali, que eu queria ser professor de faculdade. Que era uma admiração que eu tinha em poder ensinar pessoas. E eles deram risada e tudo mais. E foi passando o tempo e eu mantive esse planejamento. Por fim, no último semestre da graduação, eu prestei o processo seletivo para o mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lá na cidade de Chapadão do Sul, e fui aprovado. Aí eles começaram a acreditar que era verdade mesmo, que eu queria ser professor. Então eu fiz o mestrado lá e foi uma experiência muito boa, porque durante o tempo que eu permaneci lá, eu fiz muitas amizades com produtores. Eu vivenciei na prática mesmo o dia a dia do campo, das grandes lavouras aí, né? Fazia meus estágios, fazia os trabalhos de pesquisa todos nas propriedades dos meus amigos, e aquilo foi me conquistando de uma forma que eu decidi hoje ser professor, e também trabalho aí como consultor, forneço treinamentos ao pessoal do campo, porque eu acredito bastante que a educação vai agregar e vai ajudar o produtor, os seus funcionários, sua equipe colaboradora a produzir mais, e é esse o meu objetivo, fazer com que pessoas possam produzir mais a cada dia e difundir as tecnologias que a gente vai compartilhando pelas andanças da vida aí. Show de bola, e parabéns pela escolha. Eu acho que ser professor é uma das profissões mais dignas, né? Porque você investe tempo em ajudar pessoas o tempo todo, né? Exatamente, sempre ajudando pessoas. E o professor, eu até brinco que pode passar 1000 anos, o seu ex-aluno sempre vai te chamar de professor, né? Ninguém fica toda hora ou médico ou advogado, mas toda hora fica o professor. Então, uma vez que você é professor, seu nome fica no esquecimento. Você vai se chamar professor dali pra frente. É verdade. O interessante é que eu, como professor, eu fico muito feliz quando um dos 60 alunos da turma fala assim: eu quero ser professor. Então, se um desses 60 alunos por semestre aí disser que quer ser professor, eu acho que a humanidade está salva. Porque hoje a maioria sai correndo, né? Não quer encarar esse desafio. Para mim é muito prazeroso. E tá aí a Luana, ó, ela sempre me chama de professor e eu gosto muito de ser chamado de professor. Uma vez professor, sempre professor.
professor, nunca vai deixar de ser. Era bom também uma vez, com 17 a 20 anos, nunca mais mudar, mas isso aí a gente ainda não achou o cálice sagrado, né? Coimbra, mas depois de velho, a gente começa a chamar o pessoal de professor pra gente se sentir mais novo também, né? É verdade, né? Você não se sente mais novo quando você chama a pessoa de professor? Boa essa, Gustavo. Como se estivesse Verdade. ainda na sala de aula como estudante, né? Estudante Tá certo, ainda. Boa colocação, viu? Marco, mas muito legal a história que você contou de como você chegou na profissão e hoje você tá aí dando aula, fazendo doutorado, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de drone, o meu olho brilha. Eu e meu filho, quem nos conhece sabe que nós somos vidrados em objetos que voam, principalmente avião. Eu sou aeromodelista, meu menininho fez 8 anos essa semana. Eu era o modelista mais novo aqui do Mato Grosso. Mas Bacana. o drone, ele trouxe para o homem e para a agricultura algumas coisas que nós não imaginávamos. Quando eu fiz a faculdade, na aula de sensoramento remoto e fotogrametria, eu usava um equipamento que eu acho aí, não sei se a Luana e o Gustavo, que são mais novos e não são da área, devem conhecer, mas eu usava um estereoscópio. Você conhece, né, Marco? Não, professor, eu também sou bem jovem aí. Mas eu disse que você conhece porque você é da área. Então, esse estereoscópio, nós pegávamos fotos aéreas que o avião tirava em posições distintas do mesmo lugar. Era um suporte, como se fosse um tripé com duas lentes, e você ia juntando essas duas fotos do mesmo local tirado em ângulos diferentes, e essa foto, num determinado ponto de sobreposição, ela se tornava tridimensional. Então, a gente colocava um papel vegetal em cima e ia delimitando os pontos de onde corre água, mais baixo, as curvas de nível e assim por diante. Exatamente. O drone, ele permitiu que a gente conseguisse fazer isso sem a necessidade de uma aeronave, de um equipamento maior, e aí o desenvolvimento dos softwares e da inteligência mesmo, digital, permitiu fazer o processamento dessa imagem e tornar isso que a gente fazia nesse estereoscópio bem mais prático. Sim. O que é essa tecnologia que existe hoje? Em que ponto que nós estamos? E quem quer trabalhar no mercado agrícola, o que tem que aprender para poder usar um drone hoje na agricultura? O drone hoje é uma ferramenta, né? A gente fala que é uma ferramenta que ela não entrega um resultado, mas ela te auxilia a chegar a um resultado. Então a gente está falando de um veículo remotamente pilotado, veículo aéreo remotamente pilotado, e que tem a capacidade de, nesse sobrevoo, capturar imagens. Essas imagens, elas são levadas ao software, são inseridas no software de processamento de imagens, e esse software, ele vai gerar alguns valores, né? De acordo com as informações que você vai alimentando o software. E esses valores, eles podem ser relacionados, por exemplo, ao índice de vegetação de uma determinada cultura. Então, é possível hoje eu fazer um sobrevoo em uma determinada área e detectar os pontos, por exemplo, aonde tem alguma planta daninha existente. E aí eu faço a dessecação não mais em área total. Faço agora somente nos pontos aonde existe planta daninha. Alguns produtores já têm relatos de terem economizado 90% em volume de defensivo agrícola utilizando a tecnologia de taxa variável na aplicação de defensivo agrícola. Tudo isso é capaz a partir do uso de drone, né? E além do mais, a gente pode fazer a contagem de plantas. Então, fiz a semeadura de uma cultura aí, por exemplo, a soja. Então, eu quero saber quanto é que está o meu stand de plantas, né? Se eu for em algum ponto, eu posso estar sobre ou subestimando esse valor se eu fizer de forma manual. Com o drone, eu vou fazer o sobrevoo em área total. Então, a informação que eu vou ter não é mais de pontos amostrais, e sim de uma área como um todo, de um talhão como um todo. Nós temos aí pessoas já que nos grupos de WhatsApp nos relatando que agora o controle de pragas dele ficou totalmente dependente do uso de drone. Então ele faz o sobrevoo semanalmente e processa essas imagens, e a partir dos índices de vegetação obtidos, ele consegue deduzir que a planta está passando por algum estresse. E aí ele vai diretamente naquele ponto, e pode ser um ataque de pragas, ou uma escassez hídrica, ou alguma fitotoxidez. E a partir desse valor encontrado, ele já toma a causa antes de perder
essa planta ou de causar algum dano que vai prejudicá-lo, né, futuramente na produtividade. Ah, que joia. Realmente ele traz um ganho de tempo, né? Luana, você já tem usado o drone na sua propriedade? Tem alguma ferramenta que você aplica lá? Então, professor, lá na fazenda a gente tem os normais, mas a gente utiliza assim, só para fazer um sobrevoo, para dar uma olhada por cima, se tá tudo ok, não com todos esses detalhes que o Marcos falou agora. Eu até ia pedir a palavra aqui, porque a cabeça de produtora aqui já encheu um monte de questionamentos. E, Marcos, eu queria saber... Certo. Esses drones mais comuns que a gente possui, que acho que alguns produtores, os filhos de produtores têm, eles vão dar todas essas informações ou são drones mais especializados? Sim. E outra coisa que eu gostaria de saber, você falou que você faz o sobrevoo. Esse sobrevoo, ele é demorado? Como que ele funciona? Vamos dizer assim, uma hora vai sobrevoar quantos hectares? Porque aqui no Mato Grosso os nossos talhões são grandes, né? Então, pra gente entender essa questão. E depois, com essas imagens feitas, quanto tempo demora para você ter todos esses mapas para apresentar para o produtor, para a gente ter uma... Certo. Então, vamos lá. Para a primeira pergunta, né? Qual é o tipo de equipamento adequado? O pessoal sempre pergunta isso para mim nos treinamentos também. Professor, quanto eu preciso investir para ter, não o melhor, mas algo que eu consiga trabalhar com qualidade? E a resposta é: depende o quanto você quer processar. Como que é essa questão do depende? Nós estamos falando aí do modelo de drone mais usual aí hoje, né? É o modelo Phantom, o modelo Mavic, né? Da montadora DJI. E esses modelos são os modelos de entrada que o pessoal tem adquirido e é totalmente possível executar essa tarefa com esse equipamento. De que forma? Eu compro o equipamento, o drone, faço o sobrevoo. Esse sobrevoo é todo de forma automática. Depois, com as fotos já registradas, gravadas no cartão de memória, eu vou fazer o upload dessas fotos, né? Inseri-las no software e vou processar. O tempo desse processamento do software vai depender de acordo com o hardware do seu notebook ou do seu computador. Existem computadores que você consegue ter um resultado com 1-2 horas, uma quantidade aí de 200, 300 fotos, que vai dar mais ou menos, depende da sua altura de voo, em torno de 15 a 20 hectares, já processado. Mas também, você não tendo o computador, fala: Marco, eu queria investir agora, comprar um drone, mas meu computador, ele é um computador para o meu dia a dia, não é um computador com hardware tão sofisticado e potente para eu processar. Não tem problema nenhum. Hoje existem plataformas online que você envia as fotos tiradas do drone, você envia para essa plataforma e dentro de 24 horas você recebe de volta o mapa e o relatório daquela área que você sobrevoou. E isso sem você precisar comprar um computador, né? É lógico que isso tem um custo. O custo vai variar de acordo com a exigência que você solicitar do relatório, né? Mas o resultado é muito favorável. E aí, para a questão da segunda pergunta, como que é feito esse sobrevoo? Então, também tem um software, esse software é gratuito, né? Eu delimito a área que eu vou fazer o sobrevoo e lá eu vou também configurar algumas coisas, como a altura de voo, a qualidade da imagem obtida, a velocidade desse voo, a direção que o drone vai voar, e lá ele vai calcular para mim, de acordo com as configurações que eu informar ao software, ele vai calcular o tempo de voo e quantas baterias vai ser necessário para realizar esse mapeamento. Feito isso no escritório, né, é tudo online, eu vou até o campo, aí eu já não preciso mais do sinal nem de telefone, nem de internet, vou até o campo, conecto através do sincronismo aí do celular ou do tablet com o drone
drone, dou ok, o drone liga sozinho, faz o sobrevoo nessa área e volta da onde ele saiu, tudo isso de forma automática, sem eu precisar intervir. E aí, quanto que um drone consegue fazer por bateria, por exemplo? Falando de uma forma bastante segura aí, em torno de 20 minutos de voo, a uma altura de 120 metros, que é uma altura hoje permitida pelo DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, eu consigo fazer com 20 minutos em torno aí de 25 hectares com uma qualidade ótima aí de um pixel de 1,8 centímetros no tamanho da imagem, que eu consigo obter informações muito precisas. Para você ter uma ideia, um satélite hoje aí sofisticado que eu pago por essa imagem, eu tenho um pixel de 3 metros, né? Então, com o drone eu tenho 1,8 centímetros, é a informação que eu tenho na imagem. Então, é muito nítida a imagem. Marco, quando você fala de satélite e drone, o satélite é o que chamam de imagem orbital e o drone é de imagem proximal? Remota, aérea, né? É isso? Aérea remota, eu não preciso tocar no objeto para ter informação, né? E o orbital é o satélite que está em órbita aí obtendo imagens, como, por exemplo, um software que a gente usa aí do próprio Google Earth aí para observar mapas, né? Isso aí são imagens de satélite. Se você der o zoom nessa imagem, você vai ver que ela vai se distorcer e vai ficar assim em qualidade. Sim. Com o drone, eu aproximo bastante a imagem, eu vejo detalhes da cultura ali, do sobrevoo, sem perder a qualidade. Então, assim, por bateria, vamos falar de forma um drone comum, que a maioria que o pessoal tem, por bateria eu consigo fazer a uma altura regulamentada de 120 metros, 25 hectares. Porém, eu já tive clientes no estado da Bahia que pediu autorização do DCEA e eles fazem o voo a 500 metros. E aí ele consegue fazer 120 hectares por bateria, né? Então... Quando você fala em uma bateria, eu tenho o Phantom 4 Pro. Certo. Eu tenho 4 sets de bateria. É a bateria Sim. que dura em torno de 20 minutos. A gente Sim. consegue fazer mais ou menos 1 hectare por minuto. É isso? Voando a 120 metros, né? Exatamente. Falando a 120 metros que eu não preciso pedir autorização até essa altura. Então, é 1 hectare por minuto. É bastante rápido, né? Essas imagens vão sendo capturadas também de forma automática e vai sendo salvas no cartão de memória. Depois você faz o upload para o computador ou para plataforma online, e se for para a plataforma, você solicita qual o modelo de mapa que você deseja. Se for no computador, também tem os softwares próprios para fazer esse processamento das imagens e a geração dos mapas. Nos produtores que a gente tem parceria, né? Principalmente eu falo para você na área em que eu trabalho, que é a área de produção de sementes. Às vezes nós encontramos alguns técnicos ou alguns agrônomos que falam, não, você não precisa perder tempo com o drone porque ele demanda muito tempo, eu tenho 6.000 hectares, imagina para fazer isso, vamos usar as imagens de satélite mesmo. O que a gente pode diferenciar? Para tais fatores que eu quero avaliar, não sei se eu posso falar de fertilidade ou de índice de vegetabilidade, sanidade da planta, você já disse que o drone ele te dá uma precisão maior. Quais fatores eu posso usar o satélite com segurança e quais fatores eu tenho que dar preferência? Por exemplo, professor, vou falar um tópico e vou relacionar com satélite e drone. Então, falhas no plantio. Com satélite, você vai detectar falhas que tiverem mais do que, no caso aí, 5 metros de distância, né, de comprimento. Menos do que isso, com satélite você não consegue notar. Com o drone, falhas de 2, 3 centímetros entre uma planta e outra é nítido na imagem do drone. No índice de vegetação, no satélite eu consigo fazer. No drone também. No entanto, com o satélite, na hora que for colorir os mapas, né, que a gente fala os mapas coloridos, vai ter um quadro lá em vermelho. Se você der o zoom nesse quadro, você vai perder a qualidade. Você não vai saber se ele está vermelho porque tem uma planta morta, você não vai saber se ele está vermelho porque não tem planta ali, né? Diferente do drone, que eu dou, na hora que você solicita o zoom da imagem, você vê realmente o detalhe, um ponto específico, o que está acontecendo. Então ali pode ser, por exemplo, uma região, uma bacia de acúmulo de água que está
afetando o desenvolvimento da sua cultura, e por isso aquele ponto ali, o índice de vegetação dessa cultura está crítico, está muito baixo, né? Então eu não consigo com o satélite ter informações precisas. Com o drone, como a gente está voando a uma altura aí de 120 metros, é relativamente bem baixo comparado à altura de um satélite, você vai ter informações muito enriquecidas e bastante cautelosas na informação, né? Então é isso que a gente sempre prioriza, a cautela para realmente dizer aquilo que está acontecendo e sair um pouco do achismo, né? Falar um pouco mais com certeza. Perfeito. Além do mais, o satélite, ele tem uma particularidade que é um ponto negativo nesse caso, que é o sombreamento. De acordo com o horário que a foto foi tirada, pode ter uma interferência do raio solar e essa imagem ficar sombreada, né? E aí, com ela sombreada, você não vai conseguir, por exemplo, ter uma qualidade do índice de vegetação perfeita como você vai ter no drone. Uma nuvem pode cobrir a imagem do satélite e aí você perde essa área. Exatamente. Legal. Marcos, 2 perguntas aqui rapidinho. Na verdade, são 3 perguntas, que até uma dúvida que eu tive. Esse drone mais usado, ele já é possível eu fazer o controle de plantas por metro, então, né? Sim. Que é uma coisa muito simples. E vocês geralmente, quando vão fazer essas análises de áreas maiores, é feito a amostragem? Você pega tantos pontos dentro de um talhão? Ou vocês geralmente filmam o talhão todo? Como é que é feita essas amostragens? Falando então a questão da primeira pergunta aí. Esse drone de usual, aí, o porta de entrada, aí, falando em torno de 11 mil, 12 mil reais um kit com baterias e equipamento, ele é possível sim fazer um mapeamento, né, a obtenção das imagens para gerar um relatório de contagem de plantas. É o que a gente sempre fala, o drone ele não dá informação nenhuma, ele só te entrega a imagem. A informação a gente obtém a partir do processamento dessas imagens no software específico para a sua demanda, certo? A outra questão agora, o drone sendo utilizado, se eu preciso fazer o mapeamento pontual, a contagem de um ponto específico, eu faço a área inteira. No caso, quando eu vou realizar o plano de voo, né? O plano de voo para fazer o mapeamento lá no seu computador, no escritório, você faz a área total. O drone, inclusive, durante essa delimitação da área, ele vai dando linhas imaginárias mostrando aonde que o drone vai transitar durante o mapeamento, né? Eu quero que ele transita com uma sobreposição de uma foto com a outra de 70% frontal e 80% lateral. Então, uma foto que você vê no mapa, ela é composta por várias outras fotos que foram sobrepondo. Por isso que tem uma qualidade tão perfeita e bem superior comparado a um satélite. Então, eu não preciso, Gustavo, fazer esse mapeamento pontual, não. Eu faço mapeamento na área total, na verdade, sim, eu só faço o plano de voo, quem faz o voo automático é o equipamento, é o drone, né? E ele vai fazendo o voo e vai obtendo fotos. E aí você vem a questão da pergunta aí, que eu tenho certeza que a Luana queria fazer para mim, eu já vou adiantar. Ô, Marco, mas você falou para mim que a bateria voa 25 hectares. Então eu tenho um talhão de, por exemplo, aí 100 hectares, né? E no caso, de uma forma bem lógica, eu precisaria de 4 baterias para fazer o sobrevoo. E aí, a hora que acabar a bateria desse equipamento, o que vai acontecer? Então eu já falo, o equipamento, na hora que ele vai decolar, ele grava pelo GPS integrado o ponto de decolagem. Então ele decola, faz o mapeamento, vai realizando a rota de mapeamento lá. Quando ele detecta que a distância que ele está do ponto que ele saiu é exatamente a quantidade necessária restante de bateria, ele volta sozinho para o ponto que ele saiu, ele aterriza e vai sair a informação para mim, dizendo o seguinte, troque a bateria e clique em continuar para seu mapeamento prosseguir. Então, o drone aterriza, desliga, a pessoa vai lá, faz a substituição por uma bateria recarregada, com carga completa, clica em continuar, o drone liga de novo, volta lá da onde ele parou, do ponto que ele parou, e continua tirando as imagens até concluir toda a tarefa, né? Então, é um equipamento bastante inteligente que, se você observar, o valor dele acaba saindo muito barato, perto da segurança e da qualidade do serviço que ele te entrega.
E assim, Marcos, acho que uma coisa que é legal você comentar é sobre a questão da legislação de drones, né? Coisas que muitas pessoas não têm noção. Que você comentou que até 120 metros de altura você consegue sobrevoar sem autorização, e acima disso você tem que ter a autorização. Então, acho que seria legal você comentar para quem não sabe, não conhece muito a respeito dessa tecnologia, né? Sobre essa questão de legislação, essas autorizações que são necessárias. Sim, tá, exatamente isso aí, Luana. Hoje, né, o software do equipamento, quando a gente compra, ele permite uma altura máxima de voo de até 500 metros. No entanto, a nossa legislação, né, o nosso órgão fiscalizador do espaço aéreo, ele tem algumas orientações e algumas diretrizes para ser seguidas. Como, por exemplo, em área urbana, não podemos sobrevoar sem pedir autorização antes, com uma altura superior a 60 metros do ponto de decolagem. No meio rural, essa altura não pode ultrapassar os 120 metros. E eu friso bastante a importância de seguir essa legislação, porque senão o prejudicado vai ser nós mesmos do ramo agrícola. Porque se uma vez que todo mundo ficar transgredindo essa diretriz, as exigências vão se afunilando. E daqui a pouco, para você poder voar com o drone, você vai ter que inserir um certificado que você fez um treinamento, enfim. Cada vez que vai... hoje nós estamos falando em cadastrados em torno de 70 mil equipamentos cadastrados na ANAC, fora os que não tem cadastro ainda. Então, imagine 70 mil aeronaves voando e sem um controle nenhum. Logo mais, vai ocorrer algum acidente, né? Ainda mais nessas regiões agrícolas do Brasil, existem muitas aplicações aéreas, muitos aviões voando a aproximadamente essa altura mesmo. Então, se a gente não seguir, não tiver essas informações, nós podemos sim causar um acidente. E um acidente aeronáutico, muitas vezes, ele não permite uma segunda chance, né? É o que eu sempre falo pro pessoal. Não é só pelo dano do equipamento. O equipamento a gente compra outro, a gente resolve esse problema. O que me preocupa é o dano que pode ser causado a um piloto, a uma aeronave que está com tripulantes dentro. Então, é por isso que, mesmo o drone permitindo esse voo até 500 metros, é importante seguir a legislação, porque se a gente ficar transgredindo isso, nós vamos pagar um preço muito caro, né? Até antigamente, o drone ele não tinha limitação de voo. Então, enquanto o sinal estava tendo contato com a aeronave, o sinal do rádio controle, ele estava levantando, né? O pessoal fazia vídeos aí sobrevoando de drone em cima das nuvens. Então, hoje, depois que lá na Inglaterra um rapaz ficou sobrevoando o aeroporto, agora, por exemplo, em áreas de aeroporto ou rotas de voo, para eu voar, eu tenho que fazer toda uma certificação antes, senão o equipamento nem sequer ele liga o equipamento, o software autoriza ligar o equipamento para eu poder fazer um voo, sem pedir autorização antes. Então, por isso que é tão importante a gente seguir a legislação para evitar um ônus aí no nosso dia a dia, porque a ferramenta veio para ficar e cada vez mais nós vamos utilizá-la. Muito bem colocado, Marco. Aqui em Sinop é um exemplo muito bom que eu gosto de dar sobre o uso de drone. Porque mesmo na universidade, quando a gente vai fazer algum treinamento, quando a gente traz alguém para falar, quando você vai decolar o drone, ele já aparece uma limitação de área de voo, dizendo que é uma área restrita, que o seu voo está limitado a 120 metros, porque nós temos 4 aeródromos aqui em Sinop. Nós temos, na verdade, o aeroporto municipal e mais 3 aeródromos. E como a distância desses aeródromos é de 9 quilômetros de raio, né? Então, eles acabam fechando toda a área central da cidade. Ou seja, então você não poderia fazer voos acima dessa altura próximo ao aeroporto. Então nem a 120 metros a gente chega, a gente voa no máximo a 30 metros para evitar qualquer problema, né? Sim. E isso é muito importante, porque se um pássaro que teoricamente, vamos dizer, é mais macio do que um drone, Sim. ao atingir um avião causa um problema muito sério, se uma aeronave bater num drone, esse drone pode derrubar o avião, né? Exatamente. Então, as normas existem, têm que ser seguidas, todos os equipamentos têm que ser homologados, os pilotos têm que ter registro na ANAC, né? Sim. Essa semana aí tive que refazer a validação do meu registro para voo. Então isso Sim. tem que ser seguido porque é muito sério. Exato. Ele é um equipamento que ele tem uso remoto, mas ele não é autônomo. Sim. Então
é importante isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você que eu acho importante e isso corrobora muito com o que o Gustavo trabalha e sempre fala. Hoje, os profissionais que estão se formando tanto em agronomia como técnico agrícola ou que não sejam ligados a uma formação no agronegócio, mas que queiram trabalhar, por exemplo, alguém que trabalha com desenvolvimento de software, se ele quiser entrar para o ramo de sensoramento remoto, que é o que o drone faz, né? O que ele precisa fazer e o que ele precisa ter para poder acessar o mercado? E como está o mercado de trabalho nessa vertente hoje? Para trabalhar com imagens aéreas, sensoramento, identificação de pragas, doenças, estado nutricional da planta e assim por diante. Tá, tudo bem. Vamos responder de forma inversa. Então, como está o mercado hoje, né? Quem me segue lá no Instagram, no meu perfil, sabe que eu coloco sempre que eu tenho a informação, as vagas do mercado. Então, para o mercado de agricultura de precisão, as empresas já estão solicitando que o profissional tenha o treinamento e o conhecimento do uso de drones, pilotagem e uso de drones, né? Então, esses dias para trás mesmo, tinha uma oportunidade com um salário muito atraente, não exigia experiência de mercado de trabalho, mas exigia o conhecimento e a operação de drones, né, de aeronaves remotamente pilotadas. Então, professor, para o profissional que deseja trabalhar nesse ramo aí, eu aconselho que ele faça um treinamento, né? Um treinamento não só de pilotagem do drone, mas também o processamento de imagens e que ele tenha um computador de uma configuração mediana para boa, né? Lógico que quanto melhor for a configuração de hardware, mais rápido ele consegue processar, então mais rápido ele entrega o relatório para o cliente e vai gerando uma fidelização e um ganho mais acelerado. Mas também se ele não tiver em condições ainda de um investimento muito alto, pelo menos que compre um drone bom, né, que é da classe intermediária, falando em torno de 11, 12 mil reais, e que as fotos, as imagens obtidas, ele submeta na plataforma online aí e inclua esse custo da formação dos mapas no orçamento que ele vai passar para o cliente dele, né? Então, é uma forma que a pessoa já pode começar a exercer esse trabalho. Hoje eu tenho 4 alunos meus que estão cursando o 8º período do curso de agronomia e que já têm empresas abertas, né? Fizeram a capacitação aí, abriram suas empresas e já estão prestando serviço aos produtores da região e das cidades até um pouco mais distante da onde moram, a partir do uso do drone e dessas imagens entregues com excelente qualidade. Então, para você ver, o pessoal nem está formado ainda e já está remunerando na área, só trabalhando com o equipamento, com o drone, né? Então, a agricultura é uma profissão muito ampla, então, eu não gosto de ficar no campo, eu gosto mais de computador, eu gosto mais de escritório. Ótimo, nós estamos precisando de pessoas com essa aptidão justamente para ter o conhecimento agronômico, para entender o índice de vegetação, entender o quão é importante um stand perfeito de plantas emergidas e que possa processar essas imagens e explicar de forma muito clara para o produtor, né? O mercado precisa desse tipo de profissional. Então, o momento é agora. A gente passou por várias revoluções digitais aí, desde a época do Orkut. Hoje nós já estamos com os podcasts, né, em alta também. E o drone é justamente isso daí. É uma tecnologia que ainda está em crescimento no país. Ainda acredito que vai crescer bastante essa tecnologia e que está faltando pessoas para poder entregar esses relatórios, para poder mostrar para o produtor que o equipamento, o drone, não é um objeto apenas para fotos e vídeos de outro ângulo, né, de um ângulo visto por cima, e sim um equipamento que vai auxiliá-lo na tomada de decisões em relação ao plantio, a taxa variável de sementes, a taxa variável de adubo, ou então até mesmo a taxa variável de aplicação dos produtos fitossanitários aí. E Marco, o drone, quando você compra um equipamento de base, né, vamos falar num Phantom desse que a gente tem, ele vem com uma câmera RGB, né? Tudo isso que você falou pode ser feito com a câmera RGB ou eu preciso
preciso já adaptar uma câmera multispectral para poder ter um detalhamento maior, ou são coisas distintas? Professor, pode ser feito sim pelo RGB, né? Tem alguns índices de vegetação que quando você insere essas imagens no software, que também é gratuito, esse software de índice de vegetação, o QGIS, esse software você informa a conta que você quer que faz a partir dos canais RGB, que são, para quem não sabe, são as iniciais das palavras red, green e blue, né? Que são as cores que vão gerar as demais outras cores. Então essa é a câmera comum que o celular tem, que o notebook tem, a câmera que é a visão que o nosso olho enxerga. Então essa câmera é possível sim fazer o mapeamento e o processamento com ela. Lógico que se você falar, olha, eu quero investir um pouco mais, quero fazer, por exemplo, o índice de NDVI, que é um índice famoso de vegetação que muitos consultores, muitos produtores estão utilizando, e eu preciso então de uma câmera que tenha outras bandas além da RGB, né? Como, por exemplo, o infravermelho e que na RGB não tem, e eu preciso de uma câmera multispectral, que tem outros espectros, para poder obter essas informações do NDVI, por exemplo. Mas se eu não estiver disposto a investir aí um dinheiro considerável, então eu aconselho que faça com a RGB, porque o resultado também vai ser o resultado bom como uma câmera multispectral. Marcos, você comentou sobre monetização, né? Da pessoa tá podendo empreender, tá começando a gerar renda, mesmo não formado, porque tem muita gente com dificuldade em conseguir o primeiro emprego. O que você poderia dar de conselho para esses profissionais que estão formando agora, estão na graduação ou já formaram, para se preparar para essa agricultura cada vez mais tecnológica? Muito bom. Gustavo, hoje em dia, né, a plataforma aí que nós temos várias, Facebook, Instagram, eu costumo dizer que é o meio mais fácil de você divulgar o seu trabalho, né? Então, esses alunos que fizeram o treinamento lá, meus alunos de Votuporanga, eles fizeram simplesmente um cartão de visita, criaram uma página nas mídias sociais e colocaram fotos, fizeram vídeos de forma de selfie, falando os produtos que eles forneciam, e os próprios clientes foram vendo aquilo lá e foram entrando em contato, e um cliente faz o serviço, fica satisfeito, informa o vizinho da fazenda, né? O produtor tem muito disso, ele espera o vizinho fazer, se fizer e gostar, ele também faz. Então, vai passando de um para outro, e os meninos estão super bem hoje aí, estão com a empresa já consolidada, né? Mandaram mensagem para mim essa semana ainda: ô Marcão, estamos aqui a 300 quilômetros de Votuporanga e fazendo um mapeamento para um produtor na Laranja aqui, e ele tem gostado bastante. Então, assim, o conselho que eu ofereço aos alunos que estão formando e que estão nos ouvindo é que não espere ter todas as oportunidades para começar. Eu quero começar, mas eu ainda não tenho computador. Eu quero começar, mas eu ainda não conheço muita gente. Ou então eu quero começar, mas eu ainda não tenho drone. Procure parceiros, né? Tenho certeza aí que você vai encontrar profissionais. Às vezes um profissional, um empresário que tem uma loja de fotos na cidade, mas ele quer ampliar as formas de ganho dele, então ele está disposto a investir com a compra de um drone e arrendar para um agrônomo trabalhar, ou trabalhar em forma de sociedade. Então, não espere ter todas as oportunidades para começar um negócio. Comece o quanto antes, uma vez que a tecnologia ela vai crescendo de forma geométrica, né? Então, hoje nós estamos aqui, nós vamos dormir e nós vamos acordar sem saber o quão avançada está a tecnologia. Você compra um celular hoje, do mais moderno, dentro de 3, 4 meses, aquele celular ele já perde o pódio aí do celular mais moderno para outro equipamento que está sempre em revolução. E assim é o mercado, né? Se você não estiver mostrando o seu serviço, mostrando que você pode oferecer soluções inovadoras, você também não vai conseguir se destacar, não vai conseguir trabalhar naquilo que você tanto almejava, né? Ou se conseguir, vai ter um gasto de energia muito alto para acontecer isso. Eu costumo dizer, para quem me conhece, sabe que eu falo sempre isso aí, que é melhor o feito do que o perfeito. Então, não espere
muita coisa, a tentar acertar o olho da mosca, enquanto outras pessoas já estão fazendo, porque às vezes, quando você resolver fazer, já tem o seu concorrente fazendo há muito tempo, e aí vai ficar muito mais difícil para você se inserir no mercado. Muito bacana, Marco. Marco, eu queria fazer mais 2 perguntas para ti. A primeira é, eu como produtora, eu conseguiria economizar na fazenda com a utilização dos drones? E a segunda, eu queria saber a sua opinião, você que está inserido nesse mercado de drones, como que está a questão da mulher? Existe muitas mulheres nesse mercado de drones? Elas estão entrando, estão se inserindo? Como que está essa questão? Certo. A questão das mulheres, Luana, a gente sempre fala nos treinamentos, né? A gente tem as mulheres que participam e, por incrível que pareça, elas aprendem muito mais rápido do que os homens. Você, em meio dia, elas já conseguem montar o equipamento e fazer o voo sozinha, enquanto alguns ainda têm dificuldade. E no processamento também. E a forma com que é feito, a forma minuciosa e caprichosa que é feito cada etapa, depois no final você observa assim e fala, olha, que diferença, que trabalho excelente que saiu a partir do aprendizado dessa pessoa aqui. Então as mulheres têm ganhado sim o seu espaço, não só no mercado do drone, mas a gente vê hoje aí as mulheres em tudo, e isso daí é muito bom para nós. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma postagem de alguém trabalhando no campo, tomando as coisas que eram da família, tomando frente disso, a gerência, e fazendo dar certo. Eu acho que todo mundo é capaz, independente de qualquer situação, de sexo e tudo mais. E a questão de economizar com os drones, você pode tanto economizar, Luana, como também precisar gastar mais. Eu sempre falo e deixo bem claro que a agricultura de precisão, ela não tem o foco de economizar para o produtor. Esse não é o nosso trabalho. O trabalho da agricultura de precisão é poder informar a variabilidade que o produtor tem no campo. Lá na sua fazenda, eu tenho certeza que você tem talhões bons, talhões médios e talhões ruins. Como que você pode colocar a mesma quantidade de produto no talhão ruim em relação ao talhão bom? Então, no talhão bom, você vai estar sobreestimando, e no talhão ruim você vai estar subestimando, por exemplo, a quantidade de adubo ou de semente. Então, com o drone aliado a outros mapas, como, por exemplo, o mapa de produtividade está acoplado na colhedora de grãos, você consegue fazer o cruzamento dessas informações e não ter que esperar no final da safra para verificar o quanto que isso variou. Se você tem históricos das safras passadas, você já consegue detectar pontos que está produzindo menos e fazer um sobrevoo, de repente, ou então marcar esses pontos e fazer uma análise mais criteriosa no que está acontecendo essa variabilidade. Então o drone vem dessa forma. É impossível você conhecer o seu talhão na palma da mão. Você pode conhecer os pontos, saber a delimitação dele, mas você e ninguém outro produtor andou o talhão inteirinho de vai e vem por todo o talhão. Ninguém vai conseguir fazer isso, impossível. O drone faz, ele pega todas aquelas fotos que ele tirou, 200, 100, independente da quantidade de foto, ele pega todas essas fotos, forma uma única foto e te mostra, olha, aqui é um ponto de captação de água, aqui é um ponto que está produzindo menos, pode ser um ponto de uma mancha de solo, alguma coisa assim, né, ou uma necessidade de nutriente, de correção do solo. O drone não vai te falar quanto, ou se é ataque de praga ou se é solo, mas ele vai te mostrar que aquele ponto, a saúde da sua vegetação, por algum motivo, não está ok. Então eu consigo, como todos os pontos são com coordenadas geográficas, eu consigo, por exemplo, pegar um ponto que você está observando lá uma saúde da vegetação ruim e eu compartilho com o seu colaborador na propriedade pelo WhatsApp, por exemplo, que é um meio mais fácil. Eu envio o mapa e na hora que ele abrir, vai mostrar exatamente o ponto que você está solicitando a visita dele naquele ponto. Então vai gerar uma rota para ele poder ir lá de moto ou a pé, de qualquer forma, observar o que está acontecendo naquele ponto e aí falar, olha, essa saúde da vegetação está ruim por determinado motivo. A planta está estressada pelo ataque severo de nematóide ou de lagarta, né? Ou então a fertilidade aqui não está condizente com a necessidade da cultura. Então o drone, friso mais uma vez, ele é uma ferramenta que ele te oferece as imagens.
mas as informações quem tem que captar é o profissional responsável. Haja visto que se o dia que lançar um equipamento que consegue de forma remota dizer para mim, olha, o seu solo falta nutriente, ou o seu solo ou sua cultura precisa aplicar inseticida ou algum outro produto nesse ponto, então nós, engenheiros agrônomos, nós perdemos o mercado. Não precisa mais de nós, né? Então sempre... não precisa mais trabalhar. Pode parar. Então sempre vai precisar desse profissional. E se eu tiver um engenheiro agrônomo, veja só que coisa boa. Se o produtor tiver aliado a ele um engenheiro agrônomo e com conhecimento no mapeamento de imagens, essas informações elas são obtidas semanalmente, por exemplo, com uma precisão muito perfeita, muito próximo a 100%. Então isso ajuda muito o desenvolvimento da lavoura e a tomada de decisão. Eu falo que não vai demorar muito não, o produtor vai ter que ter alguém para auxiliar nisso, porque o que eu vejo é que a gente tem muitos dados, né? Tipo, você falou sobre o mapa de colheita. Sim. E essas coisas, e eu vejo por mim lá na fazenda, eu percebo o quanto de dado que eu tenho, que eu gero, mas eu não consigo ainda processar todos esses dados, tantos dados, para mim ter algo na mão para me ajudar na tomada de decisão, às vezes de calcarear uma área, ou melhorar a adubação, ou diminuir. Então, acho que não vai demorar muito não. E você pagou por isso aí, né, Luana? Sim. A máquina que você comprou, o preço dela tá embutido essa informação. Então, se você não tá usando, tá jogando, entre aspas, dinheiro fora. Você tem que explorar a sua máquina. Às vezes a gente compra a máquina tão cara ali para colher e às vezes a gente não usa nem 30% de tudo que ela pode nos dar, né? Isso é algo que a gente tem que começar a despertar dentro da cabeça do produtor, que a colheitadeira tá ali, além de colher, ela pode te dar muito mais informações, né? Exatamente. É aquela pergunta que eu sempre faço. Quer colher a média ou quer colher alta produtividade? Se quer colher alta produtividade, tem que ter informação de qualidade, porque senão você não consegue identificar e tomar a decisão no tempo correto. Agora, se quiser colher a média, se acha que a média está bom, então continua como está fazendo, que tá tudo certo. Mas pensando sempre em altas produtividades, a gente tem que estar inovando e trazendo informações que a gente obtém de fora para dentro da nossa porteira, dentro da nossa propriedade, para agregar isso no final aí em sacas de soja, sacas de milho, toneladas, arrobas de algodão. Mas eu acho que assim, a gente usa ainda o termo errado, tipo, alta produtividade. Acho que o dia que a gente começar a usar o termo lucratividade, a gente vai estar falando, acho que de uma forma mais bacana, né? Mas eu vejo que a produtividade, a alta produtividade, sim, tá ligada a uma maior lucratividade, né? Sim. Tá certo, é isso aí. São dois pontos cruciais. Eu sempre falo isso. Margem de lucro é muito mais importante do que produtividade. E eu vejo, Marco, um nicho de mercado muito importante na interpretação desses dados. Você deixou muito bem pontuado essa pergunta que a Luana fez. O drone pode dar economia para mim na fazenda? Pode, mas ele também pode mostrar para você que você precisa gastar mais para poder ter um rendimento bom. Segundo, é você ter o dado. As grandes empresas hoje de máquinas e implementos, elas estão trabalhando, eu percebo que elas estão trabalhando, tentando entregar para o produtor alguns resultados, porque o produtor em si, ele tem muita coisa para fazer na fazenda. Tá aí a Luana, né, como exemplo. Então, se ele for pensar em ter que carregar a bateria de um drone, ir para o campo, coletar um dado, e o voo é a primeira etapa do processo, é a obtenção do dado. Depois eu acho que o trabalho mais árduo é renderizar essas imagens, fazer os mapas e ter alguém com capacidade técnica, entendimento agronômico e do software e das imagens para poder interpretar isso. É o que a gente chama de Big Data. Quando o Gustavo Avelar entrevistou o seu Paulo Hermann, que é o presidente da John Deere Brasil, ele falou, o Big Data tá aí, só que quem vai usar esses dados e como vai usar? Porque se você só obtiver os dados e não tiver uma boa utilização para ele, é apenas lixo, né? Exato. Então, como você falou que os seus alunos aí estão trabalhando, esse treinamento técnico e quem se capacitar para fazer isso daqui para frente tem acesso garantido ao mercado de trabalho. Isso é uma inovação tecnológica, como você disse. A gente ainda tem muito que explorar sobre isso e a utilização dela ainda está, eu digo, subutilizada. A gente pode extrair muito mais disso, né? Exatamente, professor. Falou, suas palavras foram muito
pontuais, né, e foi muito assertivo também. Acredito que os produtores, ainda muitos sabem que a máquina possui, mas não descobriram as informações valiosas que eles podem extrair a cada colheita, a cada plantio, a partir da sua área. Como um médico, quando a gente vai no médico, antes de dar qualquer diagnóstico, ele pede algumas séries de exame, né? Esses exames eu comparo justamente com esses dados que o produtor tem a partir das obtenções de plantio, de colheita. Então, lá está informando quanto ele colheu, os lugares que foram colhidos mais, os lugares que foram colhidos menos. E se ele começar, assim como o médico, trabalhar esses valores, ele vai saber aonde ele precisa tomar um pouco mais de cautela, aonde está uma área que é melhor produtiva para ele. Então, aí ele consegue colocar uma cultivar, por exemplo, voltada para um alto investimento, né? Fazer um posicionamento melhor das cultivares que vão ser plantadas e não ficar refém apenas do disse-me-disse. Nem sempre uma coisa que vai bem na minha propriedade vai bem na propriedade de outra pessoa. Então você tem que saber da sua área para dentro, da sua porteira para dentro ali, o que serve, o que não serve para o seu ramo de negócio. Então o drone, as tecnologias, o mapeamento, todos os aparelhos de obtenção de dados estão aí para isso, para tratar cada produtor de forma individual e de uma forma que ele possa acertar sempre. Lógico que tem os contratempos aí, como condições climáticas, que isso a gente não consegue controlar, mas pensando que se as coisas do tempo ocorrerem tudo bem e você fizer um plantio bem feito, uma colheita bem feita, um preparo bem feito do seu solo, consequentemente você vai ter também uma produção satisfatória, e isso vai trazer uma melhor lucratividade, como a própria Luana, como a voz do produtor, acabou de nos dizer. Exato, é isso aí. Marco, em nome aqui da equipe do Mundo Agro Podcast, eu quero agradecer você, esse tempo que você dedicou para bater um papo com a gente. Com certeza tem muito mais assunto para discutir. Já fica o convite para você e o professor Cristiano voltarem aqui para conversar conosco, tá? Quem tiver alguma dúvida sobre o que foi conversado hoje, nós vamos deixar aí na descrição do podcast o endereço de e-mail, o telefone, os dados para vocês poderem contactar o professor Marco, e podem entrar em contato também com o podcast através do nosso e-mail, que é mundoagropodcast@gmail.com. Marco, muito obrigado. Luana, Gustavo, obrigado também pelo bate-papo. Um forte abraço para vocês e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.